Bom dia, pessoal. Professor Júnior com vocês novamente. Hoje, pessoal, trago uma aula de português que é bem rapidinho, certo? Mas é uma das questões que mais os alunos erram. Então a gente precisa prestar bastante atenção. E como a aula hoje é bem curtinha, a tarefa de casa vai ser um pouco maior, tá bom? Por que, professor Júnior? Porque, pessoal, para vocês aprenderem isso, para vocês aprenderem o que está na aula de hoje, precisa de muito treino, ok? É como se fosse uma aula de matemática. A gente aprende se a gente treinar, tá bom? Então, nossa aula hoje de português para o quinto ano é sobre o tema fato e opinião de fato. Lembra que a gente já falou algumas coisas sobre isso em sala de aula? A gente já falou algumas vezes lá sobre o que é um fato e o que é uma opinião, né? Então hoje a gente vai lembrar um pouquinho o que é fato e opinião e vamos treinar atividades para vocês ficarem craque nesse assunto e nunca mais errarem, tá bom? Então nós temos a aula de hoje, que é esse tema. Eu vou mostrar para vocês uma questão da nossa atividade, certo? E a atividade que vocês vão fazer são várias questões contendo vários textos. Vocês vão ler, depois vão responder as questões. Todas elas sobre fato e opinião, tá bom? Olha aqui a imagem que eu botei aqui, que interessante. Eu já comecei com essa imagem. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Tá vendo aí, ó? De um lado esse rapaz grita: "Isso é fato!" Professor, como é que o senhor sabe que ele está gritando? Ora, olha aqui a boca dele aberta, cara de mal. E além disso, nós já estudamos que aqui no final, ó, isso é fato. Tem uma exclamação que indica, né, que ele está ali alterado, ele não está no estado normal. E aqui do lado dele tem uma moça loira gritando: "Não, é opinião." Ela também está meio alterada, né? Então, isso é o que acontece muito hoje em dia. As pessoas às vezes discutem porque todo mundo acha que está com a razão, né? A gente pega e briga com outra pessoa, briga com um amigo, porque a gente acha que a gente está certo e a pessoa que está errado. Não, mas isso não é fato, isso é uma opinião. Não, negativo, isso não é opinião, é um fato, né? E aí começam as discussões. Então, para não haver esse tipo de discussão que está acontecendo aqui, né, que não é legal, vai aprender o que é fato e opinião, tá bom? Então vamos lá para nossa aula de hoje. Fato. Eu coloquei aqui essa imagenzinha, também vou dar um zoom aqui, ó. Hoje se fala muito nisso na TV, né? É fake, é fato, fato é fake. O que isso quer dizer? Todos vocês já conhecem, né, essa palavra fake. Fake vem do inglês, que quer dizer falso, né? Essa palavra em inglês, fake, quer dizer que é uma coisa falsa, uma mentira. Aquilo ali que eles estão dizendo não existe. E o fato é uma coisa que existe, verdade. Eu posso provar. Então, quando eu digo que uma coisa é fato, eu posso provar que aquilo é verdade, que aquilo aconteceu de fato. Quando eu digo que uma coisa é fake, é porque aquilo é mentira, aquilo não existe, tá bom? E cuidado aqui, hein? Não confunda fake com opinião. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque eu botei essa imagem, porque essa palavra fake hoje está muito na moda. Então, o importante aqui é você saber que uma coisa que é fato é porque é verdade. Eu posso provar. E uma coisa que é fake porque ela é mentira. E eu posso provar também que ela é mentira. Tá bom? Opinião é outra coisa que nós vamos já ver o que é. Então, o que é fato? O fato é uma coisa que aconteceu, pode ser comprovado de alguma maneira, através de algum documento, números, vídeo ou registro. O que é que ele está dizendo aí, tio Júnior? Está dizendo que uma coisa que é fato a gente tem como provar, seja através de um documento. Como assim um documento? Vamos lá.
Vamos dizer que a gente vai em um banco abrir uma conta. E aí, para abrir essa conta, o gerente do banco vai pedir que eu prove que eu sou eu mesmo. Por exemplo, tio Júnior, eu tenho que provar que o tio Júnior é o tio Júnior mesmo, que ele não está se passando por outra pessoa. Quem é que prova isso? Prova que eu sou eu mesmo? Um documento, né? Meu documento de identidade. Então é um tipo de documento que prova que eu sou eu, né? Números, o que é que pode provar? O que é que a gente prova através de números? Por exemplo, uma coisa bem simples. 2 mais 2 é igual a 4. Isso é um fato? Claro que é um fato, porque através dos números eu posso provar essa operação matemática. 2 mais 2 igual a 4. Um vídeo. Um vídeo acontece muito também hoje em dia, né? Todo mundo tem um celular. E esse celular filma, a maioria dos celulares filmam e tiram fotos. Então, quando você às vezes filma um acontecimento e você diz, digamos, que você presenciou um acidente e aí você por acaso estava com seu celular na hora e filmou o acidente, então você pode dizer quem estava errado naquele acidente. Quem estava errado fez com que aquele acidente acontecesse. Como é que eu vou provar isso? Através do vídeo que você gravou. Ok? E o registro, pessoal, é alguma coisa, um documento, é parecido com um documento. É uma coisa que é escrito, que está registrado em algum local e é tido como verdadeiro, tá bom? Então eu coloquei aqui um exemplo de um fato. Vejam só. Covid-19, todo mundo sabe, né, o que é esse negócio aqui. Doença que nós estamos enfrentando nesse momento, a Covid-19, causada pelo vírus do coronavírus. Então vamos lá. Isso aqui é um exemplo de fato. Covid-19 é uma doença que está em todas as regiões do Brasil. Isso é verdade? É. Mas, tio Júnior, como é que prova que isso é verdade? Todo mundo já assistiu nos jornais, já viu na televisão, tá todo mundo falando, e essa doença não tá só aqui no Brasil não, ela tá no mundo inteiro, né? Então, a Covid-19 é uma doença que ela está em todas as regiões do Brasil. Norte, Sul, Nordeste, Noroeste, Sudeste. Então, ela está em todos os locais do nosso país. Isso é um fato. Não pode chegar ninguém para você e dizer uma coisa contrária a isso. Dizer, ah, não, a Covid não está em todo canto, não. Não pode, porque isso é fake. Okay? Se alguém disser para você que essa doença não está em alguma região do Brasil, é um fake, é uma mentira. O que é fato? É que a doença está em todo o local, em todas as regiões do Brasil. Tá bom? Entenderam o que é um fato? É uma verdade. É uma verdade que eu posso comprovar com documentos e registros desse fato. Tá bom? Então, essa frase que eu coloquei aqui é um fato, pois tem registros dos casos e através deles pode-se fazer essa afirmação. Então, a gente vê na televisão todo dia as pessoas que estão doentes, as pessoas que infelizmente faleceram, e a gente vê os hospitais, a gente está em casa sem ir para a escola, tudo isso comprova essa frase. Então, essa frase é um fato, não tem como mudar. Bom, mas se Deus quiser, vai sumir, tá bom? Então vamos ver agora o que é opinião. Opinião é uma interpretação do fato. Ou seja, cada pessoa vê aquele fato de um jeito. Por exemplo, a gente vai ler uma história em quadrinhos, Turma da Mônica. Eu leio uma história e acho que aquilo aconteceu daquele jeito. Outra pessoa pode ler a mesma história e achar que aquilo aconteceu de outro jeito. Estão entendendo o que é uma opinião? Estão começando a entender? Pessoas têm opiniões diferentes sobre o mesmo fato, sobre uma mesma história. Ou podem ter opiniões iguais. Mas o que importa é que a opinião é de cada um. Bom, então vamos continuar aqui. Ó. Opinião é uma interpretação do fato. Ou seja, um modo particular de olhar o fato. Esta opinião pode alterar de pessoa para pessoa devido a fatores socioculturais.
acabei de dizer, né, gente? Então, opiniões, cada um tem a sua. Coloquei até essa imagenzinha aqui embaixo, ó, como eu coloquei a do fato e fake. Essa daqui, ó, tá vendo? Pessoas diferentes, homens, mulheres, esse aqui tem óculos, esse tem cavanhaque, tem nenhum careca igual a mim. Então, o que interessa aqui é que, olha só a opinião desse, é um quadrado verde, esse outro já não é um quadrado, esse outro já é redondo, esse é um quadrado maior com uma cor diferente, esse tem outra cor. Isso quer dizer que todas essas pessoas aqui, elas têm opiniões diferentes e precisam ser respeitadas, né? As opiniões precisam ser respeitadas. A gente dialoga, a gente conversa e chega ao entendimento. Se é que alguém tem alguma razão, a gente só consegue encontrar essa razão se a gente agir com razão. Aqui embaralhou foi tudo. Mas é isso aí, pessoal. A gente só consegue se entender se a gente conversar. Tá bom? Então, opinião é algo que cada um tem a sua. Eu posso ter uma opinião igual à de vocês, mas continua sendo opinião. E eu posso ter uma opinião diferente da de vocês, e também continua sendo opinião. Quem está certo sobre a sua opinião? Aí não tem como saber, né? A gente precisa ver o fato e analisar o que aconteceu e ver a opinião de todos para poder chegar a um consenso. Bom, olha um exemplo que eu botei aqui de opinião. Talvez a Covid-19 suma do Brasil ainda esse ano, de 2020. O que é que eu estou dizendo aqui? E talvez essa doença suma do Brasil ainda em 2020. Essa é a minha opinião. Mas tem gente que tem opinião diferente. Tem gente que acha que nesse ano ela não vai sumir do Brasil. Ela ainda vai passar para o ano que vem. Então, isso aqui é uma opinião. Por quê? Porque isso não pode ser dito como um fato. Eu posso dar certeza que a Covid vai sumir do Brasil esse ano? Eu não posso dar essa certeza, né? Se eu tivesse esse poder, eu jogava era na Mega Sena. Mas eu não posso dar essa certeza. Eu posso ter essa esperança. Eu posso torcer para que isso aconteça. Mas se isso vai acontecer, só o tempo é quem vai dizer. Por isso que isso é uma opinião. Ela não pode ser comprovada ainda. Não existe nenhum documento, não existe nenhum registro, não existe nenhum número que me diga que a doença vai sumir do Brasil ainda esse ano. Por isso que é uma opinião. Entendeu, gente? Fato é aquilo que é verdade, que aconteceu, e não tem como ser contestado, porque tem documentos, tem registros que mostram que aquilo aconteceu de fato. Opinião é a impressão que cada um tem sobre um fato, certo? Se você, por exemplo, gosta de um time de futebol, digamos, o meu time preferido é o Fortaleza, mas o seu pode ser o Ceará. Então, você tem a opinião que o time preferido, que o time melhor é o Ceará. E a minha opinião é que o time melhor é o Fortaleza. E aí, como é que vai ser resolvido isso? Vai ser resolvido quando os dois times se enfrentarem, né? E eles jogarem e o melhor sempre vence, costuma vencer, né? Então, é a opinião de vocês e é a minha opinião. Entenderam? Quem é que tá certo? Não dá para dizer logo de cara. A gente tem que fazer testes, tem que conversar e chegar a um consenso. Bom, gente, veja só. A atividade de hoje, como eu disse que essa aula era pequena, então a atividade de hoje tem 7 questões, tá bom, gente? Essa é só uma questão que eu vou mostrar para vocês como é essa história de fato e opinião. E eu vou mandar lá no grupo de WhatsApp a atividade completa. Essa é a questão 1 que eu já vou fazer e ajudar vocês. E lá vai da questão 2 até a questão 7, ok? Vamos ler esse texto aqui. O lobo e a ovelha. Atenção, que eu vou fazer algumas perguntinhas. O lobo, muito ferido devido a várias mordidas de cachorros, descansava doente e bastante alquebrado em sua toca. Como estava com fome, ele chamou uma ovelha que passava ali perto e pediu para trazer um pouco de água de um riacho que corria ao lado dela.
Assim falou o lobo. Se você me trouxer água, eu ficarei em condições de conseguir meu próprio alimento. Claro, respondeu a ovelha. Se eu levar água para você, sem dúvida eu serei esse alimento. Eita, que historinha legal, hein? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é essa palavrinha aqui, ó, alquebrado. O que significa? É tipo assim, muita gente fala que tá com a murrinha, né? Quando a gente tá assim meio doente, meio para baixo, aí tem gente assim, eu tô com a murrinha. Então é assim que o lobo estava se sentindo, porque ele estava bastante ferido, ok? Primeira pergunta sobre aulas que a gente já teve. Que tipo de texto é esse? Olha lá, hein? Não confunda tipo de texto com gênero textual. Que tipo de texto é esse? Que tem personagens, personagem principal, personagem secundário, um narrador. Quem lembra? Está parecendo com um texto do tipo narrativo, né? Tá narrando uma história que aconteceu. Muito bem. E que gênero textual é esse? Agora, gênero é diferente. Nós também vimos esse gênero. Que gênero é esse onde eu tenho animais fazendo coisas de pessoas? Fábula. Muito bem. E aqui no final tem uma moral, né? Que como é que eu quero dizer? A ovelha, né, deu uma de sabida, mas nós vamos ver se isso é sabedoria dela mesmo, tá bom? Então, depois que a gente lê o texto, a gente vai aqui, ó, e vai responder a questão. Nesse texto, deixa eu aumentar aqui. Nesse texto, em qual dos trechos apresenta uma opinião? Então, ele quer que você diga qual dessas opções aqui, A, B, C ou D, é uma opinião. Tá bom? Lembrem-se, opinião é aquilo que é de cada um. Fato é o que aconteceu e ninguém pode mudar. Tá bom? Então vamos ler aqui a opção A. Como estava com fome, ele chamou uma ovelha que passava ali perto. Isso aconteceu no texto, pessoal? Diz lá na linha 2, ó, na linha 2, ó, 1, 2, aqui, ó, como estava com fome, ele chamou uma ovelha que passava ali perto. Isso aí não aconteceu? Não está escrito aqui no texto que é um documento, que é um registro? Aconteceu. Então, se isso aconteceu de verdade, isso não é fake. Isso é fato, certo? Não é a resposta A, porque ele quer é a opinião. Vamos para a resposta B. Pediu-lhe para trazer um pouco da água de um riacho, linha 3. E na linha 3, 1, 2, 3. Pediu-lhe para trazer um pouco da água de um riacho. Isso aconteceu, pessoal? O lobo pediu para a ovelha trazer um pouco de água para ele? Pediu sim. Como é que o senhor sabe? Está escrito no texto, está registrado, está documentado. Então isso também é um fato, aconteceu de verdade, não é fake. Opção C. Claro, respondeu a ovelha. Linha 6, ó, que é a linha 5 mais uma 6. Claro, respondeu a ovelha. Foi isso que a ovelha disse? Isso aqui é o que a ovelha disse mesmo? Ela disse assim, ó, claro, respondeu a ovelha. Foi o que ela disse? Foi, tio Júnior. Tá escrito no texto aqui, ó. Claro, respondeu a ovelha. Então, se ela disse isso, a resposta que ela deu para o lobo, então isso aconteceu de fato. Isso aqui também, a opção C, é um fato, tá bom? Opção D, ah, tio Júnior, eu já olhei todas e não é nenhuma opinião, só pode ser a D. Calma aí. Temos que ter certeza, então a gente tem que olhar todas as opções, tá bom? Então, opção D. Se eu levar água para você, sem dúvida eu serei esse alimento na linha 7. E na última linha do texto, ó, se eu levar água para você, sem dúvida eu serei esse alimento. Presta atenção, gente. A ovelha falou isso? Falou. Registrado aqui no texto. Então isso é um fato. Calma lá. Presta atenção. Em algum local do resto do texto está dizendo que o lobo vai comer a ovelha? Nenhum canto está dizendo isso, né? Nem o próprio lobo também disse que ia comer a ovelha. Ele está só pedindo que ela leve um pouco d'água para ele. Vem aqui, ó. E aí, ó, ele vai conseguir pegar o seu próprio alimento, se ele ficar melhor. Ele não está dizendo que vai comer a ovelha, né? Então, isso não está provado.
Ah, tio Júnior, mas todo mundo sabe que lobo come ovelhas, né? Mas nós temos que olhar o que está aqui nesse texto. E nesse texto, em nenhum momento, o lobo fala que vai comer a ovelha. Ou o narrador fala que o lobo vai comer a ovelha. Quem é que fala isso? A ovelha. Então é ela quem diz aqui, ó. Se eu quem? A ovelha. Levar água para você, sem dúvida eu serei esse alimento. Então na cabeça da ovelha já está certo. E se ela levar água para o lobo vai se sentir melhor e na hora vai comer ele. Mas isso, pessoal, é o pensamento da ovelha. E se é um pensamento, não está registrado aqui em canto nenhum que o lobo vai comer ela. Se é o pensamento dela, então, claro que é a opinião dela. Bom, gente, então a resposta dessa questão é a letra D de dado. Porque aqui é o que a ovelha pensa. Ela pensa que se ela levar água, ela vai ser comida pelo lobo. Mas é a opinião dela. Pode ser que se ela der água pro lobo e o lobo se sentir melhor, o lobo vai embora e deixa ela lá e faça agradecer. Tá bom? Então não tem como saber se o lobo vai comer a ovelha de verdade ou não. Não tem. Por isso mesmo, isso é uma opinião. E de quem? Da ovelha. Ok, gente? Nossa aula de hoje era isso. Vocês precisam treinar bastante, pessoal. Essa matéria é bem facinho, fato e opinião não é difícil, tá bom? Agora, como eu disse no começo da aula, precisa bastante leitura e bastante treino. Essa matéria é o tipo de questão que mais os alunos erram nas provas, certo? Os alunos, seus colegas, vocês, quando fazem aquelas provinhas do SPAES, aquelas provas que vêm de fora, as provas que a gente faz na escola, esse tipo de questão de fato e opinião é o tipo de questão que mais se erra. E por que erra? Porque a gente não tem costume de ler, a gente não tem costume de fazer as tarefas, não é isso? Então, eu vou colocar lá no Zap a tarefinha, que estão 7 questões. Tem essa primeira que eu já respondi e tem mais 6 questões para vocês treinarem. Todas elas sobre fato e opinião. Mais uma vez, gente, eu peço que vocês respondam o diário de estudo. Mas preste atenção, por favor. Só precisa responder uma vez por semana. Tem gente nessa semana que passou que respondeu 12 vezes o mesmo diário de estudo. Não precisa, tá bom, gente? Basta você responder uma vez por semana. Entrou lá, colocou seu nome, marcou quem é o seu professor, disse o que você achava das tarefas, pronto. Só precisa responder de novo na próxima semana. Porque tem aluno que está respondendo 8 vezes, 10 vezes, 12 vezes e isso não precisa. Bom, isso faz é atrapalhar. Não importa, por exemplo, porque eu disse que vai ter prêmio para os alunos que participarem mais. Mas se o aluno responder 12 vezes, só vai contar como uma vez. Tá bom? Então não adianta responder várias vezes. Quando você responde uma vez, já está valendo a sua opinião, já está valendo a sua presença, tá bom? Então, um grande abraço do tio Júnior, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!